Quanto rende 10 mil reais investidos em cada uma dessas ações aí que estava no link que vocês clicaram, a saber Itaúsa, Taesa e Transmissão Paulista? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Vitor e eu ensino as pessoas como investir com mais segurança e rentabilidade, principalmente nos mercados de ações e fundos imobiliários. E já quero adiantar também que o termo correto seria rendeu, porque o cálculo que eu fiz foi com base nos dividendos pagos nos últimos 12 meses. Não existe outra forma de fazer esse cálculo, na verdade, né? Mas eu já alerto isso de antemão porque o mercado de ações é volátil, né? De renda variável, ela varia. E os dividendos também, eles não são sempre os mesmos, né? Não é como nos fundos imobiliários que eles tendem a ter uma consistência maior. No mercado de ações, as empresas costumam pagar diferentes dividendos em diferentes períodos, a depender do ambiente de negócios que cada empresa está enfrentando, beleza? Então já fica o alerta. E agora que o aviso foi dado, a gente já pode ver a apresentação que eu preparei para vocês, onde eu vou mostrar quanto rendeu 10 mil reais investidos em cada uma dessas ações e também mostrar um pouco mais sobre cada uma dessas empresas. Beleza, já estamos aqui com a primeira empresa da série, que é a Itaúsa, a holding que tem majoritariamente participações em Itaú. Tem algumas outras empresas também, mas em sua grande maioria, aproximadamente 90% da carteira de Itaúsa é Itaú, beleza? Inclusive, vale mais a pena investir em Itaú através de Itaúsa do que diretamente através do Itaú. Tem o desconto de holding. E a gente pode ver que 10 mil reais aplicados em Itaúsa a um dividend yield de 4,34% acaba dando uma renda obtida de R$ 434, beleza? O cálculo é muito simples, é pegar 10 mil reais e multiplicar pelo dividend yield, né? Como no caso ele é 4,34, mas está em percentual, tem que mudar a conta e fazer por 0,0434. Então 10 mil vezes 0,0434 é que dá esse resultado aqui, beleza? Só para deixar aberto aí a conta que eu fiz, para todo mundo saber como é que foi o processo. E, além dessa renda, né, de 434, a gente tem que ainda levar em consideração a valorização ou a desvalorização, como foi o caso aqui de Itaúsa, que nos últimos 12 meses desvalorizou 14,56%. Então, no final das contas, apesar dos dividendos de R$ 434, a pessoa que investiu em Itaúsa acabou perdendo dinheiro, o que é totalmente normal na renda variável, né? O ano de 2021 não foi um ano muito bom para a nossa bolsa. Não foi só Itaúsa que sofreu, né? Algumas outras empresas sofreram mais, como o setor de varejo, né? Magazine Luiza, Via Varejo, Lojas Americanas, e outras sofreram menos, né? Os bancos sofreram aí mais ou menos como foi o índice, o próprio Ibovespa. E como de praxe aqui no canal, eu sempre trago os indicadores fundamentalistas, né? Eu gosto sempre de impregnar na cabeça de quem me segue aqui. Isso aqui é o que mais importa. Claro que tem muitos outros indicadores fundamentalistas a serem analisados em conjunto com esses aqui, mas uma compreensão boa desses aqui já eleva o nosso nível de investidor e tira a gente da grande manada ali que sinceramente não sabe de nada, compra com base em dica, em narrativa, e o resultado de investir dessa forma é se sentir sempre inseguro, perder qualidade de vida, né, aumentar a ansiedade. Não é isso que eu desejo para a minha vida e não é essa a minha missão aqui com o canal, né? É justamente o contrário, é ensinar as pessoas como investir com mais segurança e mais rentabilidade. Eu acho que segurança e felicidade, elas estão muito interligadas, pelo menos para mim. Então, para mim, esse é o mantra aqui do canal, beleza? E os dados da empresa, que dão origem a esses indicadores aqui de baixo, a gente vê que o valor de mercado é de 80 bilhões, para o caso de Itaúsa, um patrimônio líquido de 62 bi, e um lucro líquido de 11,7 bilhões, tá? Por causa desses números, o preço por lucro está em 6,84. Lembrando que o preço por lucro é a divisão desse aqui de cima, o valor de mercado, pelo lucro líquido, tá? 80 bilhões, se quiser jogar na calculadora aí e conferir, dividido por 11,7 bilhões, vai dar esse 6,84 aqui. O PL, assim como o PVP, quanto menor ele é, melhor. Tá? Eu não gosto de explicar dessa forma porque a pessoa acaba só pensando nessa explicação, quando que na verdade a pessoa tem que ir para a fórmula, tem que entender que é o valor de mercado dividido pelo lucro.
Então, lógico que se for menor, significa que ou o valor de mercado é baixo ou o lucro é alto. E nesses dois casos é interessante para o acionista, tá? A gente, afinal, quer comprar mais valor por menos preço, para que no longo prazo a nossa rentabilidade seja maior e também para a gente se sentir mais seguro, né? Quando a gente ganha muito valor por pouco preço, a gente tende a se sentir mais seguro com as nossas posições. O próximo, na verdade, indicador fundamentalista é o preço por valor patrimonial, o famoso PVP, que no caso aqui está em 1,28, ou seja, para cada R$1 de patrimônio que a empresa tem, para tu se tornar sócio e ter direito a essa proporção de R$1 de patrimônio, tu tem que pagar R$1,28, tá? É um nível ok aí, eu diria. Não é alto, não é baixo, é um nível justo aí para os resultados que a Itaúsa vem apresentando. E o ROI, ou retorno sobre patrimônio líquido em português, de 18,8%. Esse indicador não é quanto menor melhor, é quanto maior melhor, tá? É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. E ele nos mostra quão eficiente é a empresa em gerar lucros a partir, né, da comparação com o seu patrimônio. No caso aqui, para cada R$100 de patrimônio, ela consegue um retorno em lucros de R$18,8, tá bom? É um bom indicador aqui para o setor de bancos. O Bradesco é um pouco menor e o Banco do Brasil também é um pouco menor que esses 18% aqui, por exemplo. A próxima empresa é a famosa TRPL, a Transmissão Paulista, ou ISA-CETIP. É uma sigla, mas é assim que se fala. E o dividend yield da Transmissão Paulista nos últimos 12 meses foi de 14,79%, tá? Um indicador bem legal, bem bom. E os pagamentos estão aqui no lado, tá? Para ver as datas, para vocês verem que, por mais que o dividend yield seja alto, não é interessante investir em Transmissão Paulista ou em qualquer empresa do mercado de ações, via de regra, porque os pagamentos não são reloginho, não são consistentes mês a mês, tá? O que geraria, para quem depende dessa renda, tá? Para quem depende da renda mensal, não é interessante investir nesse tipo de empresa, porque pode gerar problema de fluxo de caixa, tá? Receber 3% em um mês, aí ficar 3 meses sem receber, depois receber 5, ficar um tempo sem receber. Isso aí acaba levando a pessoa, às vezes, a gastar mais do que devia, depois precisa correr atrás de dívida para pagar. Então, para evitar esses problemas de fluxo de caixa, é por isso que os vídeos de renda mensal que eu faço aqui no canal são com base em FIIs, em fundos imobiliários, porque eles sim pagam todo mês ali por volta do dia 15, então acaba acabando com esse problema aí do fluxo de caixa que eu acabei de mencionar. Beleza? E a Transmissão Paulista, com base nesse indicador aí, nesse dividend yield de 14,79%, deu nos últimos 12 meses, para quem investiu R$10.000, uma renda de R$1.479. Somado a essa renda, teve uma pequena valorização aqui de 0,37% na cota, tá? Lembrando que o retorno total é o tanto pago em dividendos mais a valorização ou desvalorização da cota. E agora a gente chega aqui nos dados fundamentalistas da empresa, tá? Em cima os dados e embaixo os indicadores feitos com base nos dados. O valor de mercado da Transmissão Paulista é 18 bilhões, patrimônio líquido em 14,5 bilhões e o lucro líquido de 3,7 bi, que acabam dando esse preço por lucro aqui de 4,26, preço por valor patrimonial de 1,10, que eu já expliquei o que é também quando estava falando da Itaúsa, e um ROI, retorno sobre patrimônio líquido, de 25,8%. Olhando aqui para os indicadores, a gente consegue perceber que a empresa está mais barata, né? O PL é menor, o PVP é menor e o índice de eficiência aqui, o ROI, é maior do que da Itaúsa. Beleza? É para isso que servem os indicadores fundamentalistas, não que só com base neles tu tem certeza que a Transmissão Paulista vai dar melhor resultado, mais rendimento do que a Itaúsa. Não, mas eles são indicadores, indicam tendências. De uma forma geral, uma carteira formada por empresas com baixos indicadores PL e PVP tende a performar melhor que uma carteira formada apenas com empresas de indicadores altos, por exemplo. Beleza? A gente tem que sempre pensar na carteira como um todo e formar ela com base na análise fundamentalista. E para quem chegou até aqui no vídeo, eu quero pedir gentilmente, caso tenha visto alguma informação, alguma sacada, algum aprendizado legal, para deixar o like na parceria aqui embaixo do vídeo, que isso me ajuda muito, beleza? Caso tenha se interessado também pela filosofia aqui do canal, que é a divisão de sócio, análise com foco em valor,
e foco no longo prazo, também já aproveita e se inscreve no canal e vamos junto aí investir com mais segurança e mais rentabilidade. E vamos aqui para a próxima empresa, essa também é famosa, inclusive é mais famosa que a Transmissão Paulista, né? É a Taesa, que nos últimos 12 meses deu um dividend yield aí de 12,31%. Com base nesse dividend yield, a gente pode ver aqui que a renda obtida, com base em R$10 mil investidos, foi de R$1.231. E somado a essa renda, no caso aqui da Taesa, ainda teve uma valorização de cota bem legal de 23,57%. Então quem investiu em Taesa aí nos últimos 12 meses teve uma rentabilidade bem legal, acima de 35%, na verdade, por volta de 35%. E os indicadores fundamentalistas da Taesa são bem parecidos com o da Transmissão Paulista, tá? Ela é um pouco mais cara, digamos assim, no PVP, mas ela compensa com um ROI, uma eficiência sobre esse valor patrimonial mais alta. E é normal, se a empresa ela é muito eficiente em gerar lucros do seu patrimônio, a tendência é que o PVP seja mais alto, beleza? Fica outro aprendizado aqui. É por isso que empresas de tecnologia como Apple, Facebook, Google tendem a ter um PVP mais alto, normal. Elas dependem menos de ativos, né? São empresas que, com a tecnologia, ela depende menos de prédios, digamos assim, né? Menos de ativo real. Elas acabam conseguindo gerar mais, como elas têm menos desses ativos, né? Menos patrimônio, elas acabam sendo mais eficientes, gerando mais lucros. Então elas tendem a ter um PVP acima de 2, acima de 3, inclusive, e não tem problema desde que seja eficiente. E para quem é forte mesmo e chegou até aqui, eu sempre faço o convite para a Semana Viver de Dividendos, que é uma série de 3 aulas totalmente gratuitas, onde eu ensino, aí sim, são aulas, tá? Eu já aviso aqui de antemão que se é para ir para aula, é ao vivo comigo, é mais de 1 hora de aula, então vai preparado, vai com caneta, caderno, porque lá o aprendizado é pesado. É lá que eu ensino como escolher as melhores ações, como escolher os melhores FIIs, como se preparar para a aposentadoria, tá? Eu também entrego os presentes, né, de cada aula, o pessoal dá um feedback bem legal, meus rankings pessoais de ações, de FIIs, e enfim, é muito legal. Fica aqui o convite, tá na descrição do vídeo aqui o link para se inscrever na Semana Viver Dividendos. Não deixe de aproveitar a oportunidade, é muito legal mesmo, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.